Oi, gente. Brasil eliminado da Copa do Mundo e o Ancelotti acaba caindo junto com o Brasil, abraçado com o Neymar. Botou o Neymar muito cedo, o Neymar claramente sem grandes condições físicas, acabou fazendo um gol de pênalti, mas com a entrada do Neymar o Brasil perdeu muita competitividade, mas a culpa não é toda do Neymar não. Nem toda só do Ancelotti, embora o Ancelotti tenha errado muito, porque ficou evidente que o Brasil deveria ter começado com o Danilo Santos e faltou competitividade, mas faltou competitividade para o time praticamente todo. Eu não sei se vocês repararam, mas a Noruega teve momentos que ficou tocando a bola. Eu estou fazendo esse vídeo no meu canal de política, mas eu já falei de futebol aqui antes e vou falar analisando mais a Copa no meu outro canal, Futebol Arte. Peço que o pessoal que quer acompanhar futebol se inscreva no canal Futebol Arte. O link está no comentário fixado, o link do canal Futebol Arte. Mas, enfim, o, o Brasil não teve competitividade. O Brasil não é favorito para ganhar, mas o Brasil tem uma seleção melhor do que a Noruega. Tudo bem, a Noruega tem o Haaland, um centroavante excelente, foi decisivo, fez os 2 gols, mas o Brasil não disputou a bola, assistiu passivamente a Noruega trocar passes. Parecia até com baixo preparo físico. O fato do Brasil ter levado uma seleção de jogadores muito veteranos, como Danilo, como Casimiro, né? Isso pesou nessa hora, jogadores lentos, não é? E faltou intensidade, faltou brigar pela bola, faltou fazer uma marcação alta e dificultar o toque de bola da Noruega. A Noruega tocou a bola em determinados momentos com muita facilidade, né? Muita facilidade. Agora, tendo dito isso, a entrada do Neymar tornou o Brasil ainda uma presa mais fácil para a Noruega. O pessoal vai falar do gol de pênalti, ele é bom batedor de pênalti, é bom batedor de falta, de escanteio, mas isso, quando ele bateu o pênalti, o jogo praticamente já tinha acabado, né? Já estava no final. E o que aconteceu antes foi o seguinte: quando ele entrou, o Brasil perdeu o Endrick, que estava centralizado e que perdeu um gol, é verdade, mas estava criando o jogo centralizado, como um cara que dava energia ali, e perdeu competitividade no meio que, vamos ser sinceros, os outros jogadores do meio do Brasil, Casemiro, Bruno Guimarães e o Ederson, não mostraram. Aliás, falar do Bruno Guimarães, que estava fazendo uma excelente Copa nos passes, por algum motivo misterioso, que alguém vai ter que me explicar, porque eu não conhecia esse lado do Bruno Guimarães. Ele foi colocado para bater o pênalti no primeiro tempo, sofrido pelo Matheus Cunha. Alguém pode me explicar nos comentários por que o Bruno Guimarães bateu o pênalti e não o Vinícius Júnior ou o Matheus Cunha? Por quê? Por que o Bruno Guimarães bateu pênalti? Ele bate pênalti no time dele? Nunca vi. Tem histórico de ser bom batedor de pênalti? De escolher um pênalti daquela importância no início do jogo tinha que ter sido cobrado pelo Vinícius, principal jogador do time, e se não por ele, o cara que sofreu o pênalti, o Matheus Cunha. Atacantes, jogadores acostumados a bater pênalti, a estar, sabe? A não ser que você tenha um excepcional batedor de pênalti de uma outra posição, que não é o caso do Bruno Guimarães. Até onde eu sei, não é grande batedor de pênalti. Então a escolha do Bruno Guimarães bater pênalti foi uma coisa estranha, pelo menos para mim, muito esquisita, muito estranha. Me pareceu uma escolha muito equivocada, muito equivocada. Eu acho que a lição que fica para a próxima Copa, né, imaginando que o Ancelotti vai estar lá, porque ele já renovou até 2030, né? Há quem acredite que ele levou o Neymar para garantir a renovação dele, né? Não que o Neymar vai estar lá, o Neymar deve se aposentar ainda esse ano, né? Mas eu acredito que a grande lição que fica é que a seleção tem que ser uma seleção jovem, mais jovem. Temos que ter jogadores mais jovens. O Danilo, lateral, gente boa e tal, um jogador até politizado, não dá, né? Não dá. Casimiro não dá. Tem que ser jogar, tem que ter mais energia, né? Vai ser muito importante ter jogadores como Estevão, né?
E tem algumas coisas que eu também não entendi. Por que que o Luiz Henrique não entrou? Imagine que em vez do Neymar, no lugar do Ryan entrasse o Luiz Henrique. O que vocês acham que ia acontecer? Teria energia, teria jogo. O Ryan saiu, o Endrick foi para a direita e o Brasil foi dominado pela Noruega. Foi dominado pela Noruega. Porque Vinícius, o trio de frente, Vinícius, Neymar e Endrick. O Endrick é um jogador que eu gosto, mas a verdade seja dita, esse trio de ataque, Vinícius, Neymar e Endrick, não tem intensidade de marcação. Você ter o Vinícius, que é o principal atacante do Brasil, com baixa intensidade, tudo bem. Você tinha ali antes o Matheus Cunha, o Ryan, dois jogadores de intensidade de marcação. Então dava para compensar a falta de intensidade do Vinícius e você ter um jogador que tem arranque, é importante no contra-ataque, enfim, era o principal destaque do Brasil e tal. Agora, quando você coloca o Neymar e você tira o Ryan, que não estava muito bem, mas pelo menos corria, dava um mínimo de intensidade, e o meio-campo brasileiro sem intensidade, o Brasil foi dominado e mereceu ser eliminado. Mais uma vez por um europeu, agora um resultado péssimo, quer dizer, o Brasil antigamente chegava nas quartas de final, dessa vez nem isso, foi eliminado nas oitavas, né? Agora nessa Copa do Mundo que tem um monte de fases a mais, né? Quer dizer, tem os 16 avos de final, enfim, antes das oitavas de final tem as 16 de final, né? Enfim. Agora, eu vejo a grande favorita da Copa do Mundo, a França, né? Pode ser Espanha, pode ser Portugal. A Argentina do Messi, acredito que vai longe, mas mostrou no jogo lá com o Cabo Verde que tem fragilidades também. Enfim, falando do Brasil, acho que a grande lição que fica é isso. Precisamos de uma seleção talentosa, mas mais jovem, mais vibrante, que luta o tempo todo, né? E não e a bagunça que é a seleção brasileira cai muito do colo da CBF. A CBF, a Confederação Brasileira de Futebol, né, durante esse período todo foi uma verdadeira bagunça. Então, grande parte da responsabilidade por esse vexame cai nas costas da CBF também, né? Então, se a gente critica aqui as escolhas do Ancelotti, eu critico. O Martinelli até jogou bem no primeiro tempo, foi um dos poucos ali que se salvou, mas a presença dele naquela posição tirou o poder de marcação, tirou o poder de marcação do Brasil, né? Talvez ele deveria estar no lugar do Ryan ou no lugar do Matheus Cunha, haver uma disputa ali entre eles por aquela posição e não colocar o Neymar, né? Levar o Neymar realmente acabou sendo uma das coisas, não foi a única, né, que cobrou um preço. A falta de laterais direitos jovens com intensidade cobrou um preço, né? Cobrou um preço. E aí o Brasil foi eliminado, né? De forma justa, né? De forma justa, foi eliminado. Não teve nenhuma injustiça, mas é lamentável, né? Mas, enfim, quem sabe fica a lição e talvez a única coisa boa dessa eliminação é que eu espero nós nunca mais vamos ter que falar do Neymar em Copa do Mundo e tal, isso aí acabou. Então, enfim, menos isso já se foi. Ele que foi, no início da carreira, um jogador realmente muito talentoso e tal, mas depois virou, depois das contusões, ficou muito mais conhecido pelo pôquer, pela falta de disciplina, pelos machucado indo em viagem de barco, propaganda de bet, né? Muito mais isso do que jogador de futebol. E talvez esse final meio melancólico, que ele faz o gol de pênalti, bate no jogador da Noruega, mas é eliminado e contribui para a eliminação pela falta de competitividade, acaba sendo um reflexo desse final de carreira do Neymar, né? Acaba, sabe, mostrando o que é que ele foi, né? Muito egoísta, muito tinha que ser ele, né? E uma seleção
que os jogadores não assumem a responsabilidade, não vibram, não lutam e não têm energia para isso, é realmente uma seleção que não merecia ir muito longe, né. Eu falo isso como alguém que torce pela seleção brasileira, viu. Porque eu não sei se tem gente aqui que estava torcendo contra, quando o Brasil foi eliminado teve até fogos, ou o pessoal tinha comprado fogos e disse: "Ah, o Brasil perdeu, mas eu vou gastar meus fogos porque eu já tinha comprado". Não sei. Coloque nos comentários, teve fogos onde você mora? Porque aqui teve fogos. Aqui perto, sabe, tiveram gente soltando fogos. E eu fiquei pensando: "Por que estão soltando fogos? O Brasil foi eliminado". Aí eu fiquei pensando: vai que o cara comprou fogos para comemorar e agora eu digo: "Ah, mas eu vou usar meus fogos, eu comprei". Enfim, não sei o que aconteceu aí também, não é. Mas é isso que eu tinha para dizer sobre esse assunto. E quem quiser ver minhas análises de futebol, dá uma olhada no canal Futebol Arte, que tá o link no comentário fixado. E aqui a nova máquina do tempo, se você gosta, o pix do canal é andretj@terra.com.br. Você pode se tornar membro, apoiador, toda essa coisa boa, pode ganhar dinheiro divulgando os nossos cursos, enfim. É isso aí. E se gostou desse vídeo, provavelmente vai gostar do próximo vídeo aqui, falando de política e outras coisas, mas hoje, na categoria hoje, eu tinha que falar da eliminação. Um abração, gente. Lamentavelmente eu tinha que falar, né. Dessa vez, só fiquei puto, né, fiquei chateado, né. E dou risada agora no final com essas outras coisas, talvez para já tentar ir esparecendo, né, já tentar deixar isso para lá. Um abração, gente.